Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de espanhol, dando sequência à aula anterior do texto sobre as curiosidades da Espanha. O título do nosso texto é Curiosidade de Espanha e los espanhóis, que quizás não sabia, e da parte 2. Como sempre, eu vou fazer a leitura, depois retorno e faço os comentários e a tradução. Número 11. Un récord de los españoles tienen que sentirse muy orgullosos es que es el país con la tasa de donantes de órganos más alta del mundo. España es líder en el sector desde hace más de 20 años. 12. En Madrid se encuentra el restaurante más antiguo del mundo, tal y como se relata en el libro Guinness. Hablamos del restaurante Botín, abierto en el año 1725, aunque técnicamente no es el más viejo de todos. Se fue el único en permanecer operativo todos los días desde su apertura, incluso durante la Guerra Civil. 13. Cádiz es la ciudad habitada más antigua de toda Europa. La tacita de plata fue fundada por los fenicios alrededor del 1100 a.C. 14. La palabra española más larga cuenta con 23 letras y se trata de electroencefalografista. 15. A diferencia de muchos países, donde los niños al perder un diente reciben la visita de una hada mágica, en España llega el ratoncito Pérez. ¿De dónde sale? El autor de esta historia fue Luis Coloma, encargado de escribir un cuento al futuro rey Alfonso XII, quien en 1894 y con sus 8 añitos acabara de perder su primer diente. Según el cuento, el ratoncito Pérez vivía en una caja de galletas de la confitería Prats en Madrid. 16. Que aquí se inventó la fregona y el chupa-chups. Pero no fue lo único. Entre los inventos más notables en España está el submarino, la guitarra española, claro, la anestesia epidural, la calculadora digital y hasta la mayonesa. ¡Olé! 17. ¡Olé! Esta expresión tan típica que se utiliza para jalear y animar tiene un origen algo incierto, pero muchos etimólogos apuntan a la palabra Alá árabe, ¿no? De hecho, hay una infinidad de palabras en castellano procedentes del pasado árabe del país, como ajala, aceite, taza, azúcar, alcalde, guitarra. 18. La gripe española en realidad de española solo tenía el nombre, ya que esta terrible pandemia de 1918 no comenzó en España. Entonces, ¿por qué se le conoce así? Porque el primer país en hacerse eco de la noticia fue España. 19. Entre los 10 cuadros que han alcanzado las cifras más altas en una subasta, hay 3 que llevan la firma del malagueño Pablo Picasso: Las mujeres de Argel, El sueño y Desnudo, Hojas verdes y Busto. 20. ¿Por qué los españoles toman 12 uvas en Nochevieja? Parece que la tradición empezó en 1909, cuando se decidió comer una uva
para llamar la suerte por cada mes del año. Pero, ¿por qué uvas? Porque aquel año la cosecha fue súper generosa e havia esse excedente sem mistérios. Bom, vamos retornar lá ao topo para fazer a nossa tradução. Número 11. Un récord de los españoles tiene que sentir-se muy orgulhosos. Um recorde, né? Um recorde, na verdade, em português é recorde é em inglês. Um recorde do qual os espanhóis têm que sentir-se orgulhosos é que o país, com a taxa de donantes de órgãos, com a taxa de doadores de órgãos mais alta do mundo, Espanha é líder neste setor, a Espanha é líder nesse setor há mais de 20 anos, faz mais de 20 anos, ou há mais de 20 anos. 12. Em Madrid se encontra o restaurante mais antigo do mundo. Em Madrid se encontra o restaurante mais antigo do mundo, tal e como se relata em el livro Guinness, né? Como relata o livro Guinness. Hablamos do restaurante Botín, falamos do restaurante Botín, é o nome do restaurante, aberto em el año 1725, aberto no ano de 1725. Esse restaurante fica na Praça Maior, em Madrid. O prato típico dele é um leitãozinho que ainda não foi desmamado. É o que mais se vende lá, assado. As pessoas, ao descobrir isso, não sei se vão querer comer o prato principal desse restaurante. Aunque técnicamente não é o mais viejo de todos, apesar de não ser tecnicamente o mais velho de todos os restaurantes, se foi o único em permanecer operativo todos os dias desde sua abertura. Foi o único que se manteve operando desde o dia da sua abertura, incluso durante a Guerra Civil, inclusive durante a Guerra Civil lá na Espanha. 13. Cádiz é a cidade habitada mais antiga de toda a Europa. A cidade de Cádiz é a mais antiga da Europa. La tacita de plata, né, a tacinha de prata, o copinho de prata, foi fundada por os fenícios alrededor del 1100 antes de Cristo. Então foi fundada no ano de 1100 a.C. 14. A palavra espanhola mais larga, a mais longa, né, palavra espanhola, conta com 23 letras, né, tem 23 letras e se trata de eletroencefalografista. Número 15. A diferença de muitos países, donde los niños, al perder un diente, recebem a visita de uma hada mágica, diferentemente de muitos países onde as crianças, ao perder um dente, recebem a visita de uma fada mágica, hada mágica. A curiosidade em relação a essa palavra, como ela começa com HA e essa sílaba é atônica, hada, quando está no singular, essa palavra recebe artigo masculino, el hada. E quando você bota no plural, é las hadas. Não achem que a palavra é masculina. Ela recebe esse el quando está no singular para evitar que você faça uma cacofonia. La hada, el hada. Isso acontece com as palavras que começam com som de A. Pode ser um A, um H, e esse primeiro som é tônico. Então, se esses substantivos começados com A ou HA tônico, né, a gente no singular não coloca o el, a gente coloca lá, ok? Então, desculpa, não coloca lá, a gente coloca el, esses substantivos femininos, né? Então, el hada, né,
el áquila, né, são vários dos substantivos que a gente usa o el na frente. Em Espanha, llega el ratoncito Pérez. Bom, na Espanha a história é que chega um ratinho chamado Pérez. De onde sai? De onde sai isso? O autor dessa história foi Luis Coloma, né? Esse homem aí, o tal de Luis Coloma, que criou essa história, encarregado, né, de escrever um conto ao futuro rei Alfonso XII. Né? Ele foi encarregado de escrever uma historinha, né, um conto para o rei Alfonso XII, futuro rei, né? Que em 1894, e com seus 8 anitos, em 1894, com seus 8 aninhos, acabava de perder seu primeiro dente, acabava de perder o seu primeiro dente. Reparem, primeiro em espanhol é primeiro, mas quando essa palavra, o primeiro vem antes do substantivo masculino, perde o O, então vira primer, né? Diente. Segundo o cuento, né? Segundo a história, o ratoncito Pérez vivia em uma caixa de galletas. O ratinho Pérez, né, vivia em uma caixa de biscoitos em la confeiteria Prats, em Madrid. Na confeitaria Prats, na cidade de Madrid. 16. Que sim, que aqui se inventou la fregona e o chupa-chups. Bom, aqui se inventou o esfregão e o chupa-chups, o pirulito. Pero não foi lo único, não foi só isso, né? Entre os inventos mais notáveis em Espanha está o submarino, né? Entre os inventos mais notáveis na Espanha está o submarino, a guitarra, né, o violão espanhol, é claro, la anestesia epidural, anestesia epidural, a calculadora digital, e hasta a maionesa, e até a maionese. Né? E ele brinca aqui, olé, né? E 17, olé? O que é olé? Essa expressão tão típica, tão típica, que se utiliza para jalear e animar. Jalear é aquela coisa de fazer assim, ó, ficar batendo palma quando alguém está dançando, ou também ficar fazendo hora com a cara dos outros. Então, o olé é usado também para debochar, né? Para fazer hora com a cara das pessoas e para animar, né? Na hora de animar as pessoas. Tiene um origen algo incierto, né? Tem uma origem um pouco incerta. Pero muitos etimólogos, muitos etimólogos, né, especializados em palavras, né, apontam a origem das palavras, apontam a la palavra Alá, né, indicam a palavra Alá, o Alá, né, dos árabes, Deus para os árabes. De hecho, há uma infinidade de palavras em castelhano procedentes del passado árabe del país. De fato, há uma infinidade de palavras em castelhano procedentes do passado árabe do país, como ojalá, né, oxalá, né, que quem sabe, né, aceite, né, o azeite, aí está entre parênteses escrito em árabe, eu não consigo pronunciar exatamente em árabe, eu não vou fazer esse papel aqui, mas vocês vejam o equivalente em árabe, taça, né, que é a xícara, né, açúcar, alcaide, que é o prefeito, alcaide, guitarra, né, que é o violão. São todas palavras aí de origem árabe. 18. La gripe española, en realidad, de española solo tiene el nombre. A gripe espanhola, na realidade, de espanhola só tem o nome. Já que esta terrível pandemia de 1918 não começou em Espanha, já que essa terrível pandemia de 1918 não começou na Espanha.
Entonces, ¿por qué se le conoce así? Então, por que as pessoas conhecem essa pandemia como gripe espanhola? Porque o primeiro país em hacer-se eco da notícia, né? O primeiro país a ecoar a notícia, né? A espalhar a notícia, foi Espanha. Né? A Espanha que notou e avisou o que estava acontecendo, deram o nome de gripe espanhola. 19. Entre os 10 quadros que han alcançado as cifras mais altas em uma subasta, entre os 10 quadros que alcançaram uma cifra, um valor mais alto, em uma subasta, num leilão, há 3 que levam a firma del malagueño Pablo Picasso. Há 3 que levam a assinatura, firma, del malagueño Pablo Picasso. Malagueño é quem nasce em Málaga. Então, o Pablo Picasso era malagueño, né? Las Mujeres de Argel, as mulheres de Argel, um quadro, né? El Sueño y Desnudo, sonho e nu, né? Hojas verdes e busto, folhas verdes e busto. E para terminar, 20. ¿Por qué los españoles toman 12 uvas em Nochevieja? Por que os espanhóis comem, né, tomam, pegam 12 uvas no Réveillon, Nochevieja, né, aquela festa do dia 31? Parece que a tradição começou em 1909. Parece que a tradição começou em 1909. Quando se decidiu comer uma uva para chamar-la suerte. Quando se decidiu comer uma uva para chamar a sorte, né? Por cada mês do ano. Uma uva por cada mês do ano. Pero, por que uva? Por que uvas? Né? Por que uvas? Porque aquele ano, né? Porque naquele ano, a cosecha, a colheita, foi super generosa e havia excedente, e havia sobra, e havia excedente. Sem mistério, né? Sem mistérios, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula damos continuidade para terminar esse texto. Então, pessoal, vejo vocês na próxima aula.